Hoje vamos mergulhar num abalo sísmico nas políticas comerciais globais que simplesmente atingiu em cheio o agronegócio brasileiro. A grande mídia, em geral, tratou isso como uma questão puramente técnica, mas o material que estamos analisando hoje mostra que a história é outra. É um verdadeiro cerco comercial estratégico. O assunto? O veto da União Europeia às carnes brasileiras. O que, à primeira vista, parece ser só burocracia sanitária, esconde lições gigantescas sobre dados, geopolítica e o futuro do mercado global. Para quem atua no campo ou acompanha de perto as engrenagens do agronegócio, entender as peças desse tabuleiro nunca foi tão urgente. Vamos lá? A nossa rota de hoje é bem direta e passa por 5 pontos principais. 1. O veto europeu à carne. 2. O impacto econômico no agronegócio. 3. O contraste no Mercosul. 4. Protecionismo e risco político. E, por fim, o ponto 5, a oportunidade da rastreabilidade. Ponto 1. O veto europeu à carne. Vamos entender como navegar por esse bloqueio que chegou de forma tão repentina. Olha só a velocidade assustadora com que essa regulação atropelou tudo. A linha do tempo da nossa fonte mostra o acordo provisório Mercosul-União Europeia entrando em vigor no dia 1º de maio de 2026. Apenas 11 dias depois, no dia 12 de maio, já sai a decisão oficial excluindo o Brasil da lista de exportadores. Dia 13, já tem reunião de emergência em Brasília. E o prazo final para executar o veto na prática? 3 de setembro de 2026. É muito rápido, né? O negócio avançou de um jeito completamente implacável. Mas, afinal, qual é a justificativa oficial para um corte tão drástico? A União Europeia alega uma falta de garantias suficientes no controle de antimicrobianos. Em bom português, eles dizem que o sistema produtivo nacional não consegue provar, sem sombra de dúvida, que antibióticos e promotores de crescimento foram banidos durante o ciclo de vida inteiro do animal. Resumindo a ópera, eles agora exigem visibilidade e controle absolutos do nosso processo. Ponto 2. O impacto econômico no agronegócio. É aqui que a gente entra no prejuízo multibilionário. A gravidade do problema aparece rapidinho quando olhamos para os números. 2 bilhões de reais. É um rombo massivo de receita nas exportações por ano. E o mais crítico é que um número desse tamanho não atinge só o caixa de meia dúzia de multinacionais. Isso gera um efeito cascata brutal no setor, batendo nos insumos, na logística, no transporte, mostrando na prática o quanto uma falha de comprovação técnica pode custar caríssimo lá fora. E dói ainda mais, porque a União Europeia simplesmente não é um comprador qualquer. Eles ocupam a posição de segundo maior comprador global de proteínas do Brasil, atrás somente da China. Perder o acesso ao vice-líder do ranking é um golpe violentíssimo. Obriga o mercado a repensar totalmente a logística de escoamento e, pior, aumenta perigosamente a dependência em relação a um único gigante lá na Ásia. Ponto 3. O contraste no Mercosul. E a grande dúvida: por que os nossos vizinhos continuaram na lista verde? É aqui que a situação fica bem curiosa. Enquanto o Brasil tomou um cartão vermelho direto, países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia continuam super tranquilos, firmes e fortes na lista de exportadores autorizados. Será que o gado deles tem algo de especial? A resposta do material é não. A diferença foi estritamente burocrática. Eles cumpriram os prazos de documentação e entregaram os dados de rastreabilidade que a Europa queria. O Brasil foi cortado por falha na gestão de dados e documentação. Ponto 4. Protecionismo e risco político. Vamos levantar a cortina e olhar para os reais motivos geopolíticos. Para ler as entrelinhas dessa crise, o texto base nos traz um conceito importantíssimo, a tal da soberania regulatória. Basicamente, é a prática de um bloco criar regras internas ultra-rígidas e forçar o resto do mundo a seguir. O objetivo real, aponta a análise, não é só proteger a saúde pública, mas sim controlar como os outros países operam e, de quebra, erguer um escudo invisível para proteger os produtores locais deles, que muitas vezes não têm a eficiência e o custo competitivo dos nossos. A fonte que estamos dissecando é bem incisiva ao detalhar os 3 motivos não ditos que sustentam essa barreira. O primeiro seria uma manobra puramente política para apaziguar os agricultores franceses e poloneses que andam fazendo vários protestos contra acordos comerciais. O segundo seria usar as regras da agenda ESG de forma bélica, como uma arma para derrubar o valor de mercado de gigantes brasileiros como a JBS e a Marfrig. E por último, a Europa teria se aproveitado de uma baita falha de inteligência da nossa diplomacia, já que alertas sobre esse veto vinham circulando desde meados de 2023. Com a porta da Europa fechada, qual é a saída a curto prazo? O diagnóstico é claro: um pivoteamento estratégico imediato. É questão de sobrevivência comercial redirecionar a carga para o que o autor chama de sul global profundo, como os países africanos.
e acelerar a ida para os mercados asiáticos. Esses mercados estão muito mais preocupados com a própria segurança alimentar e com o volume das entregas, ignorando completamente esse purismo regulatório europeu. É para lá que o escoamento tem que focar agora. Ponto 5, e nosso último bloco. A oportunidade da rastreabilidade. A transformação de commodity pura para tecnologia. Tem uma frase na análise de hoje que é um verdadeiro soco na mesa. Ela diz assim: em 2027, o diferencial competitivo não será o quilo da carne, mas o dado da carne. Isso inverte completamente a lógica do negócio. O foco principal é forçado a sair da venda de um produto físico para a comercialização de informações totalmente verificáveis. O recado do mercado internacional está dado: quem não entregar garantias operacionais encapsuladas em dados limpos simplesmente está fora do jogo. Mas a boa notícia é que tem um prêmio, e um prêmio gordo para quem fizer essa lição de casa tecnológica primeiro. As estimativas indicam que dominar a entrega desses dados operacionais não serve só para evitar bloqueios, mas permite cobrar um ágio absurdo. O incremento pode bater 30% no valor do produto. É a prova concreta de que investimento pesado em tecnologia deixou de ser um custo na planilha e virou, de longe, a maior alavanca de lucros disponível para o setor rural hoje. Tá, mas na prática, lá dentro da fazenda, o que tem que ser feito? O material traz 3 passos tecnológicos que já estão acontecendo. Passo 1, implementar dispositivos IoT, a famosa internet das coisas, para monitorar os bois com precisão em tempo real. Passo 2, o uso do blockchain. Isso garante que qualquer registro de vacina ou manejo fique cravado num sistema impossível de ser fraudado. E o passo 3, que é quase ficção científica, o reconhecimento facial de bovinos. É a inteligência artificial chancelando animal por animal, garantindo a idoneidade da nossa exportação. Fantástico, né? E isso nos leva à reflexão final da nossa análise. Essa crise do veto, no fim das contas, não é apenas sobre carne. É sobre gestão de dados e soberania digital. Fica então a grande provocação para o futuro do agronegócio. O setor vai continuar aceitando ser refém das regras mutáveis e do protecionismo de blocos econômicos? Ou vai finalmente assumir o controle tecnológico total das suas operações e dos seus dados? No mundo que é digital até a raiz, provar a qualidade é tão importante quanto saber produzi-la. Fica aí o nosso questionamento. Um abraço e até a nossa próxima exploração.